Beleza, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago e nós vamos aprender nessa aula o que são grandezas e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que é o conceito de grandeza, né? Toda vez que a gente fala de grandeza, as pessoas geralmente associam com algo grande. Não tem nada a ver, não faz sentido nenhum, tá? Grandeza em matemática está associado ao que pode ser medido ou contado, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Velocidade. O que mais? O tempo. Dinheiro, né? Dinheiro. O que? Temperatura. É, sei lá, o que mais pode ser? Quantidade de pessoas que estão assistindo esse vídeo agora e vão deixar o seu like. É uma grandeza, tá bom? Quantidade de pessoas que foram à padaria, quantidade de estudantes que estão na sua sala, quantidade de pedreiros que estão construindo um prédio ali. Tudo isso é grandeza, tudo que você pode contar ou então medir, perfeito? Vamos lá. Bom, as grandezas, quando trabalhadas em conjunto, duas a duas, elas podem ser comparadas. Uma se compara à outra. Essa comparação pode gerar uma proporcionalidade. Tudo bem? Essa proporcionalidade pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Depende de como elas se relacionam. Aqui, na diretamente proporcional, elas vão estar relacionadas de uma maneira direta. Então, tudo que vai acontecer com uma grandeza também acontece com a outra. Como assim? Vou te dar um exemplo. Ó. Você vai ao supermercado e você vai comprar, por exemplo, feijão. Como se compra feijão? Você vai lá e paga um valor pela quantidade de quilogramas, correto? Então você paga, vamos supor, R$ 5 por 1 quilograma de feijão. Não é isso mesmo? Então, se você for comprar 2 quilos de feijão, o que vai acontecer com o valor que você vai pagar? Vai dobrar, vai virar R$ 10 certo? Então, quer dizer o quê? Se eu multipliquei a quantidade por 2, o valor a ser pago também é multiplicado por 2, cresceram na mesma proporção. Se eu for comprar 10 quilos, eu vou pagar 10 vezes mais o valor de 1 quilo. Tudo bem? E se for a metade, se eu quiser comprar lá meio quilo só, né? 0,5 quilos. Quanto que eu vou pagar? Também vou pagar a metade, 2,50. Ou seja, se desse lado eu divido por 2, do outro lado também eu divido por 2. Isso é grandeza diretamente proporcional. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver o exemplo. Bom, grandeza diretamente proporcional. Primeira situação: uma torneira goteja 45 gotas por minuto. A grandeza quantidade de gotas é a grandeza tempo e a grandeza tempo são diretamente proporcionais. Então, o que a gente conta ou mede nesse problema? A quantidade de gotas e a quantidade de tempo, que leva 1 minuto. Nesse caso aqui, ó, 1 minuto, você despejou 45 gotas. Aqui, 2 minutos, 90 gotas e assim sucessivamente. Você percebe que cada minuto, quanto mais você aumenta o tempo, mais gotas vão caindo. Se você aumenta lá no 5, é a mesma coisa que 45 vezes 5. Beleza? Tranquilo, né? Qual a outra relação que existe aí, professor? A relação que existe também aqui é a seguinte, tá? A gente pode, todos esses termos aqui, ó, esse daqui, juntamente com esse, todos eles têm uma razão em comum. O que é essa razão? É a divisão entre os dois. Então, se eu pegar a quantidade de gotas e dividir pelo tempo, sempre vai dar um número igual. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar o 45 dividido por 1, ó, quanto que é 45 dividido por 1? 45. Aí se eu pegar o próximo, que é 90 por 2, 90 dividido por 2, é quanto? 45. Se eu pegar aqui, ó, 135 dividido por 3 dá 45. Qualquer um deles aqui vai dar 45.
beleza? O que isso quer dizer? Existe uma razão que sempre dá uma constante. Qual é essa razão? A quantidade de gotas dividido pela quantidade de tempo. Professor, mas você escreveu x e y. Esse x significa x e y significa as duas grandezas que estão se relacionando. Nesse caso, o x aqui é a quantidade de gotas, nesse caso, o y é a quantidade de tempo. Elas estão sempre numa constante. Esse k, na matemática, é muito utilizado para simbolizar constante. Beleza? Então, a grandeza diretamente proporcional, além de você indicar que uma aumenta, a outra também aumenta, uma diminui, a outra também diminui, existe essa constante aqui. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre grandeza inversamente proporcional. O que é isso, professor? O que é esse negócio de grandeza inversamente proporcional? Bom, o próprio nome fala que vai estar invertido. Você lembra lá daquelas setinhas que tinha em regra de 3 simples? Né? Setinha para baixo, setinha para cima e tudo vai. A gente também tem uma aula de regra de 3 simples, tá bom? E é muito interessante você ver que está muito relacionado com grandezas. Então assiste lá. Vamos lá. Seguinte, galera. As grandezas inversamente proporcionais vão estar inversamente relacionadas. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Como assim, professor? Vê esse exemplo aqui. Um construtor, você está construindo uma casa ou alguma coisa e tem 2 pessoas trabalhando, 2 trabalhadores. Esses 2 trabalhadores vão demorar 10 dias para realizar esse serviço, certo? Então, se você, poxa, mas eu quero terminar mais cedo, eu quero terminar na metade do tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar o dobro de trabalhadores. Se eu contratar 4 trabalhadores, ou seja, aumentar a gente trabalhando, vai construir muito mais rápido. Você concorda comigo? Então, se eu aumentei aqui, multipliquei por 2, você concorda que vai cair pela metade a quantidade de dias? Teoricamente, né? Se os construtores trabalharem da mesma sincronia e tudo mais. Então, você percebe que uma grandeza aumentou enquanto a outra diminuiu. Foi o inverso, foi o contrário. Bom, grandezas inversamente proporcionais nesse exemplo aqui. Vamos ver também qual o coeficiente, o que a gente vai fazer, qual é a proporção que existe e tudo mais. Bom, nessa situação, com a velocidade média de 90 km por hora, um automóvel leva 6 horas para percorrer um determinado trajeto em quilômetros. A grandeza velocidade média e a grandeza tempo são inversamente proporcionais. Onde que a gente pode ver isso? Poxa, seguinte, se eu estou atrasado, eu tenho que chegar mais rápido, o que eu faço? Eu acelero, sempre assim. Eu acelero meu carro, minha moto, minha bicicleta, corro mais rápido. Então, se eu quero chegar mais rápido, eu tenho que aumentar. Aliás, se eu quero chegar em menos tempo, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Então, essas duas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Quanto mais rápido eu vou, menos tempo eu demoro no meu percurso. Tranquilo? Aqui também a gente pode analisar o seguinte: nós temos uns coeficientes aqui que existe uma relação entre eles, uma constante. Como que se dá essa constante? Essa constante se dá através da multiplicação. Se eu pegar o 90 e multiplicar por 6, é a mesma coisa que eu pegar o 60 e multiplicar por 9. A outra, da diretamente proporcional, era divisão. Aqui é multiplicação. Se eu pegar 90 vezes 6, vai dar 540. Se eu pegar 60 vezes 9, também vai dar 540. Se eu pegar 54 vezes 10, facilitou, né? Só aumentar um zero aqui, 540. Então, você percebe que existe sempre uma constante que se mantém, nesse caso aqui, chamada constante de proporcionalidade. Tudo bem? Como é que eu posso escrever ela de uma forma matemática? Eu posso pegar a primeira grandeza, multiplicar pela segunda grandeza, que ela vai me dar uma constante, tá? A primeira grandeza, segunda grandeza e a constante. Beleza? Bom, vamos ver se a gente está craque. Tem mais uns exercícios aqui no próximo slide. Olha lá. As grandezas apresentadas em cada item a seguir se relacionam proporcionalmente. Classifique-as entre direta ou inversamente proporcionais. É isso que nós vamos fazer agora.
o número de pagantes de uma sessão de cinema e o total de dinheiro arrecadado. É diretamente ou inversamente proporcional? Bom, vamos analisar, né? Se eu tenho mais pagantes, eu recebo mais dinheiro. Aumento o pagante, aumento o dinheiro. Então, é diretamente proporcional. Vou colocar aqui, ó, diretamente proporcional. Tudo bem? Ó, número de trabalhadores e tempo para construir determinado muro. A gente até discutiu sobre isso. É inversamente proporcional, né? Quanto mais pessoas, mais rápido é a construção, menos tempo demora. Quanto mais pessoas, menos tempo. Tudo bem? Número de cópias impressas por uma máquina copiadora e o tempo gasto para imprimi-la. Quanto mais folhas eu vou imprimir, mais tempo eu demoro. Então é diretamente proporcional. Velocidade média de um ônibus em uma viagem e o tempo gasto na viagem. Velocidade média de um ônibus em uma viagem e o tempo gasto na viagem, né? Essas duas grandezas, velocidade e tempo, quanto mais rápido, menos tempo você vai estar na estrada. Então, ela é inversamente proporcional. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Acredito muito que essa aula tenha sido valiosa para você. Se foi, mande para um coleguinha seu para ele também ser ajudado. Forte abraço a todos e até mais.